porque Ele vive. Vamos cantar esse hino. Eu posso crer no amanhã. Cante. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para me salvar. E perdoar. Na cruz morrer, Ele pagou o nosso pecado, é por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Vamos cantar, cante. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. É porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Só o Senhor, só Ele está vivo. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo, então, e terei vitória, verei e na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida ela está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive,
Cante comigo. Eu posso crer no ar. Você acredita? Então cante. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. E vivo está. Agora faça a tua oração ao Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque estamos aqui na tua casa, na tua presença, lembrando do teu nascimento, Senhor. Não importa as dificuldades que venham sobre a nossa vida, Jesus, nós vamos te agradecer por tudo. Não importa, Senhor, aquilo que acontece, nós te agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a tua presença sobre o nosso coração, sobre a nossa vida. Fala conosco, meu Deus. Que essa noite, Senhor, seja uma noite que tu venha trazer mudança para nosso coração. Ressurge na nossa vida. Renova as forças daquele que está cansado, Pai, porque tu podes. É o nosso pedido. Levante as suas mãos e vamos cantar. Porque Ele vive. É porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. É porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Ele vive está. Cante mais uma vez, bem forte. Diga porque Ele vive. Cante, cante, cante. Porque Ele eu posso crer. Acredite. Porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que vivo está. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco, amém? Quem é que já sentiu a presença de Jesus aqui? Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Antes de nós fazermos a leitura da Bíblia, eu quero apenas lembrá-los de que aqui não tem Papai Noel e nem Pinheirinho. Amém? Amém? Quem sabe você tenha estranhado, né? Você que nunca tenha vindo num culto de Natal. A maior parte dos irmãos já estão acostumados. Eu não faço isso, eu não concordo com isso. Por quê? Porque Papai Noel é a invocação dos mortos. É pecado, é necromancia.
Ele não pode fazer nada por nós. E quem morreu na cruz por você e por mim foi Jesus. Então, Papai Noel é paganismo, é adoração dos mortos, pinheirinho de Natal, guirlanda na porta, bota na lareira, todo esse tipo de coisa é invocação de demônios. Por quê? Porque era realizado pelos antigos celtas para pedir aos deuses falsos, que nós sabemos que são demônios, uma boa colheita. Então o povo cristão não deve fazer isso. Infelizmente tem muitos que ainda fazem, que ainda querem estar próximos ao mundo. Infelizmente muitos pastores, inclusive quadrangular, decoram a sua igreja com essas coisas do paganismo. Infelizmente. Porque já ouviram, já sabem, mas ficam naquela, porque não tem problema. Tem problema sim, porque quando a pessoa faz isso, está em comunhão com os demônios que agem através dessas coisas. E nós somos povo escolhido, nós somos povo de Deus. Então nós não devemos fazer isso. Amém? Mas hoje eu não vou estar explicando sobre isso, foi um breve comentário, porque eu já falei muito aqui sobre esse assunto. Mas só para lembrá-los então, enquanto eu estiver aqui nessa igreja, aqui não vai existir nem Pinheirinho, nem Papai Noel. Amém? E eu espero que eu tenha conseguido, no decorrer de todo esse tempo que eu estou aqui, te ensinar isso. Muito bem, agora então vamos ler a palavra do Senhor, a Bíblia. Não é Papai Noel nenhum. Vamos ler Evangelho segundo Jesus Cristo, escrito por Lucas. Lucas capítulo 2. Que nos diz o seguinte: Lucas 2, e vamos ler até o versículo 7. E depois, no decorrer da mensagem, então eu explico o resto do texto. Naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu cumprir-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Amém? Feche teus olhos. Querido Deus, Senhor maravilhoso, nós estamos aqui hoje, Jesus, para te adorarmos. Assim como eu falo em todos os cultos, que o culto deve ser para a tua glória. Esse também, Senhor, é unicamente para a tua glória. E não para a glória do homem. Não para nós aparecermos. Não para nós sermos agraciados com orgulho ou qualquer outro tipo de pecado, mas agraciados sim com a tua bondade e misericórdia. Querido Deus, eu peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe esse culto e que o nome do teu Filho Jesus Cristo seja glorificado nesta noite, neste lugar e na nossa vida. Paizinho querido,
Espírito Santo amado, me unge para pregar a tua palavra, que eu desapareça e o Senhor apareça. E unge o povo que aqui está, Senhor, para ouvir a tua palavra e colocar em prática na sua vida. Querido Jesus, muito obrigada pelo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Senhor, recebe nossa adoração em nome de Jesus. Graças a Deus. Pode assentar-se. Glória a Jesus. Muito bem, meus amados. Antes de começar a mensagem, então, eu quero desejar um Feliz Natal para todos, né? E Natal, então, irmãos, como eu já falei, não tem nada de símbolos pagãos, mas é o nascimento do nosso Salvador. O que significa isso? Eu acredito que você conhece a história, eu não vou poder estar aqui falando detalhadamente, mas vou estar fazendo um resumo para que você se lembre, né, de tudo que aconteceu. Nós sabemos que o Senhor Jesus nasceu de uma virgem, a Maria, aquela mulher que ainda era uma mocinha na época, que Deus escolheu ela para ser a mãe do seu filho aqui na terra, para que Jesus pudesse vir ao mundo. E ela então, né, usada por Deus, quando recebeu a mensagem do anjo, ela não questionou dizendo, mas eu ainda sou solteira. Ela apenas disse, como isso vai acontecer se eu não conheço homem algum? Ela estava dizendo, eu nunca tive relação sexual com homem algum, como que eu vou engravidar? E aí o anjo disse para ela, o que vai ser gerado em você é o Filho de Deus, o Emanuel. E o Espírito Santo é quem vai colocá-lo aí dentro do teu ventre. Então o Senhor Jesus, irmãos, eu quero que você preste bem atenção nisso. Ele é o único ser humano que é a semente da mulher. Todos nós, toda a humanidade, todo homem, toda mulher que já nasceu, é semente do homem, porque é vindo do homem. Mas Jesus não. A Bíblia nos fala lá em Gênesis capítulo 3, que Jesus é a semente da mulher, ou a descendência da mulher. Por quê? Porque ele não foi gerado por pecado. Ele foi colocado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Então lembre-se sempre disso. Jesus é a única pessoa que é a semente da mulher. Todos nós nascemos por semente do homem. Só Jesus é a descendência da mulher. Amém? Não vou estar entrando em detalhes aqui, eu já fiz pregações sobre isso, mas só para lembrá-los então. E aí então, Maria aceitou, né, o propósito de Deus, e nós sabemos que ela foi envergonhada por alguns, porque ela ainda era uma moça solteira, ela estava noiva de José. Eles ainda não haviam casado, porque o noivado naquele tempo, quando se afirmava o noivado, já era como que um casamento, não podia se voltar atrás. Mas, só que eles ainda não viviam juntos, eles ainda não tinham tido contato, era só noivado, mas já estavam prometidos um para o outro. E aí então, de repente, Maria aparece grávida, solteira. Imagine só se fosse de repente uma de nós, irmãs, hoje. Será que nós teríamos tido a coragem que Maria teve de dizer que se cumpra em mim a vontade do Altíssimo? Ela sabia que ela corria o risco de ser apedrejada, porque naquele tempo,
quando a mulher solteira parecia grávida, então ela, ainda mais que ela já estava prometida para José, então já era considerado adultério. E ela podia morrer apedrejada. Mas ela não teve medo. Ela aceitou o propósito de Deus. E aí então, estou resumindo, tá, irmãos? Aí então, passou-se, né, o tempo da gestação. E Jesus iria nascer. E o anjo tinha dito para ela que era para ela pôr o nome de Jesus. E aí então é o texto que nós lemos aqui a respeito do nascimento de Jesus. Houve uma ordem para que cada homem se alistasse, é como um alistamento, né? E cada um tinha que ir para a sua cidade natal para fazer isso. E José era de Belém, porque ele era da família de Davi, do rei Davi. Então ele precisou ir para lá. Isso tudo foi Deus agindo para que Jesus pudesse nascer em Belém, para se cumprir as profecias que estavam lá no Velho Testamento, dizendo que o Messias nasceria em Belém. E aí então, José foi, e ele não precisava ter levado a Maria. Ele podia ir sozinho, e ela estava no final da gravidez, e era uma viagem longa. Mas ele levou a Maria junto com ele. Por quê? Para protegê-la. Para evitar que enquanto ele estivesse fora, alguém apedrejasse Maria. E Maria foi junto então, mas ela foi, nós sabemos, por propósito de Deus, para que Jesus nascesse em Belém. E aí quando eles chegaram lá, como muita gente tinha ido para lá para fazer esse alistamento, não tinha lugar para se hospedar. E eles tiveram então que ir para uma manjedoura, uma gruta, onde os animais eram cuidados, né? Onde os animais ficavam, dormiam, comiam. Foi o único lugar que teve para que Jesus nascesse. E aí você pode dizer assim: mas eles deveriam ter dado jeito de que Jesus nascesse em outra casa, em outro lugar. Mas veja só, irmãos, qual o melhor lugar para um cordeiro nascer do que numa manjedoura? João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele precisava nascer num lugar onde os cordeiros nasciam. E foi numa manjedoura. Então foi o melhor lugar para que Jesus nascesse. E quando ele nasceu então, agora eu vou descer para poder te explicar o resto da mensagem. Quando Jesus nasceu então, irmãos, eles estavam nessa manjedoura, um lugar onde ficavam os animais. E Maria não teve luxo, né? Ela não teve uma cama confortável para que ela pudesse dar à luz. Ela não tinha plano de saúde, como existe hoje, né? Que as mamães vão para a maternidade, para as clínicas particulares para poder dar luz ao seu bebê, e isso não é errado, se puder faça mesmo. Mas Maria não teve esses privilégios, não. Ela teve de dar a luz no meio dos animais. E aí o que aconteceu? O que serviu de bercinho para Jesus? Um coxinho, né? Um coxo de animais, aonde Maria deu à luz, enrolou Jesus em panos
e colocou ele numa caminha improvisada que era um coxo, um lugar onde os animais se alimentavam. Então ali Jesus veio ao mundo com humildade, com simplicidade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso. Ele deixou toda a sua glória no céu, se fez homem e veio nascer num lugar tão humilde, tão simples. Aqui nós procuramos representar, né, um pouquinho. Claro que é só uma representação para te remeter aos tempos lá, mais de 2000 anos atrás, para que você possa lembrar que Jesus, sendo Deus, nasceu num lugar tão simples e que com certeza não cheirava muito bem, né? Não devia de cheirar muito bem, os animais estavam ali. Não tinha essa de cuidado, cuide do bebê porque senão pode dar alguma alergia, que é os cuidados que a gente tem hoje, né? Jesus estava lá no meio das vaquinhas, das ovelhas, e Ele fez isso por nós. E quantos hoje não pensam nisso? Como eu falei antes, estão apenas no comércio e no Papai Noel. Papai Noel não morreu por você, porque Jesus nasceu para ir para lá, para morrer. As pessoas às vezes pensam assim: ah, Jesus nasceu, que maravilha, que coisa boa, que lindo, realmente lindo. Mas Ele não nasceu só por nascer, Ele nasceu para morrer. Ele nasceu na manjedoura, simples, humilde, e foi morrer numa cruz, onde só os criminosos morriam. Mas quando o Senhor Jesus nasceu, então naquele momento que Maria estava lá dando à luz, o céu fez festa. E o céu se encheu de anjos. A Bíblia nos fala isso. Não vou estar lendo, mas você pode ler depois na tua casa. Você vai encontrar isso aqui na sequência dos versículos que nós lemos. O céu se encheu de anjos e cantavam glória a Deus nas alturas e paz na terra àqueles a quem Ele quer bem. E quem que viu essas maravilhas? Os pastores do campo, que estavam no campo, cuidando das ovelhinhas, e que os anjos apareceram e disseram para eles: ó, hoje nasceu o Rei dos Judeus. Os pastores naquela época, irmãos, os pastores, estou falando pastores de animais, né? Eles não eram bem vistos pelo povo. Até podemos fazer uma analogia. Os pastores hoje também não são muito bem vistos por muitos, né? Mas os pastores daquela época que cuidavam dos animais, eles eram considerados indignos pelo povo. Era uma profissão assim bem ralé, para você entender o que eu estou falando. Mas Deus escolheu justamente estes para dizer que o filho dele tinha vindo ao mundo. Então, se ninguém te considera muito na vida, ou se você mesmo não se considera, lembre que Deus te dá valor. Deus te dá valor. Você é importante para Deus. Jesus nasceu para poder morrer por você e por mim também. Então, o Senhor colocou no céu uma estrela. Nós estamos lá vendo uma representação também de uma estrela brilhante no céu.
aonde os magos enxergaram aquela estrela e foram seguindo a estrela para poder encontrar o menino Jesus, porque eles eram astrônomos, não astrólogos, tá, irmãos? Eles eram estudiosos dos astros. Eles estudavam, eles eram os cientistas da época. E eles conheciam então as estrelas, o símbolo de cada uma, por que tinha aparecido aquela estrela diferente e especial no céu. E eles juntaram então com as profecias do Antigo Testamento e viram que era a estrela do Filho de Deus. E aí eles foram seguindo aquela estrela até encontrarem Jesus. Só que tem gente que pensa, e quando nós representamos, né, nós já fizemos aqui muitas vezes teatro do Natal, sempre é colocado ali os 3 reis magos. Mas é só para representar, porque eles não encontraram Jesus na caminha lá do coxinho da manjedoura. Quando eles encontraram Jesus, Jesus já tinha 2 aninhos. Nós sabemos disso porque a Bíblia nos fala que eles chegaram até Jesus e entraram na casa. Então Maria e José já estavam na casa deles com Jesus pequenininho, 2 aninhos. E ali então, esses magos, como são chamados, mas que na realidade a Bíblia não nos cita se eram só 3, podia ser mais. Mas a gente quando representa coloca 3, e isso por causa dos presentes que eles deram para Jesus, que foi ouro, incenso e mirra. Então por ser 3 presentes, o povo imagina que são 3 reis magos. E esses presentes então o que é que foram? Ouro, incenso e mirra. Ouro porque eles sabiam que Jesus era rei. Então ouro para um rei. Incenso para um Deus, porque eles sabiam que Jesus era Deus, e é Deus, e sempre será. E a mirra, porque eles sabiam que Jesus iria morrer. Então a mirra era para passar no corpo do Senhor Jesus depois da crucificação. Então esses foram os presentes deles. E a partir dali, então, a Bíblia não nos fala muito a respeito da infância de Jesus. Sabemos que José depois fugiu para o Egito com Maria e Jesus pequenininho, para escapar da raiva do rei Herodes, que queria matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade, porque ele disse, não, o rei dos judeus não pode ficar vivo, eu sou o rei. E o diabo usou Herodes então para matar todas aquelas crianças inocentes com 2 aninhos de idade ou abaixo de 2 anos. Porque ele achava que ali ele ia conseguir matar Jesus. Mas o Espírito Santo tinha avisado para José fugir para o Egito com a Maria e Jesus. E eles só voltaram depois então quando Herodes já tinha morrido. E por que Herodes fez isso? Usado por Satanás. Porque o diabo sabia que Jesus iria morrer para nos salvar. E ele fazia de tudo para impedir que Jesus chegasse lá na cruz. Algumas pessoas pensam que o diabo se alegrou quando Jesus foi crucificado. Não. O diabo sofreu, temeu, tremeu de medo quando Jesus foi crucificado. Por quê? Porque ele sabia que daí ele estava condenado. Então aquelas pessoas, aqueles pregadores que dizem o diabo conseguiu matar Jesus na cruz, é tudo mentira. O diabo fez de tudo para que Jesus não chegasse na cruz. Porque quando Jesus chegou na cruz, nós recebemos salvação. Então, a partir do nascimento de Jesus, ali a Bíblia só nos fala que Jesus, com 12 anos de idade, estava no templo, ensinando os doutores da lei a palavra de Deus.
E depois, só com 30 anos, então, quando ele começou o seu ministério, é que nós começamos a saber mais informações a respeito de Jesus. Mas em toda a sua vida, a Bíblia nos diz que Jesus crescia em graça e conhecimento. Jesus nunca pecou, irmãos, nunca, nem quando criança, nem quando jovem, adolescente, adulto, nunca. Jesus nunca pecou e por isso o sacrifício dele pode nos salvar. Por isso Satanás tentou ele os 40 dias no deserto, porque se Satanás conseguisse fazer Jesus pecar, não adiantaria morrer na cruz, ele não iria conseguir nos salvar, porque aí o pecado tinha entrado no seu sangue. E o sangue de Jesus então é o único que nunca teve contato com o pecado, e por isso pode nos salvar. Amém? Só Jesus nunca pecou. E aí então, sabemos que Jesus nasceu para morrer. E quando chegou a hora então de ele morrer na cruz, 33 anos de idade. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 18, Jesus falou assim: ninguém toma a minha vida de mim, eu a dou. Então não pense que o diabo matou Jesus, que os romanos mataram Jesus. Não, ele deu a vida dele por nós. Se ele não quisesse morrer por nós, ele não precisava ter morrido. Ele podia dizer: não, pai, eu não quero. Mas ele nos amou tanto. Ele te amou tanto, meu irmão, que ele deixou a glória dele no céu. Nasceu como homem e morreu como homem para poder salvar a tua alma. E hoje nós vemos pessoas que não dão valor para o que Jesus fez na cruz. Eu quero que você lembre bem disso: Natal é nascimento. Mas não existiria salvação para nós se Jesus não tivesse nascido para morrer. Então Jesus não nasceu, como o Felipe falou no louvor, Jesus não nasceu para constituir família, para ter filhos, não. Jesus nasceu para morrer. Por quê? Porque ele sabia que se ele não morresse na cruz, não realizasse seu sacrifício, todos nós, toda a raça humana, sem escapar um sequer, estaríamos no inferno. Todos, todos. E não adianta dizer que, mas aquela pessoa lá é boa, faz boas obras, ela vai para o céu. Não vai. Boas obras não salvam ninguém. Deus é tão santo, irmãos. Deus é tão santo que as nossas melhores obras diante de Deus são podridão. Por mais coisas boas que você faça na vida, isso não vai te salvar. Só quem vai te salvar é Jesus. Se você aceitá-lo como Senhor e Salvador e viver para Ele. Não adianta só aceitar, dar as costas depois e esquecer. É viver para Jesus. Então Ele morreu porque Ele te ama, porque Ele sabia que você estava caminhando para o inferno, que eu estava caminhando para o inferno. E Jesus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não lança ninguém no inferno, irmãos. Porque tem gente que diz: Deus é tão mau, por que Ele lança as pessoas no inferno? Não, Deus não manda ninguém para o inferno, é a pessoa que escolhe ir. A pessoa vai para o inferno se quiser. Então Jesus te ama. E aí então chegou o momento de Ele ser crucificado. Pela sua vontade, pelo seu amor. E aí então Ele foi para a cruz. A cruz era o pior castigo. A pior maneira de uma pessoa morrer era na cruz. Os piores bandidos, assassinos, ladrões,
O castigo deles era morrer na cruz. Aí quem sabe você diga, mas então, pastora, outras pessoas morreram crucificadas? Muitas, muitas. Mas nenhuma delas poderia nos salvar. Porque elas eram pecadores igual a nós. O único que nunca pecou foi Jesus, então só Ele podia nos salvar. E aí então Ele foi para a cruz. Sabemos que antes de chegar à cruz, Jesus foi preso, no jardim do Getsêmani. Durante toda aquela noite Ele apanhou muito, muito, muito. Ele foi chicoteado, irmãos. Olha só. Aqui tudo é improvisado, tá, irmãos? O Tobson que emprestou para nós essas coisas aqui, né? Ó, temos 2 chicotes aqui. Só que esses aqui perto dos romanos, dos chicotes dos romanos, não causam dor alguma. É claro que dói. Se você levar uma chicotada vai doer muito, né? Ali temos mais um. Mas o dos romanos era pior, porque nas pontinhas tinha 8 pontas. 8. E na ponta desse chicote, desses pedacinhos, tinham pedaços de osso de cordeiro. E também bolas de metal. E esses ossos que ficavam na ponta do chicote e as bolas de metal rasgavam a pele. Jesus foi chicoteado durante uma noite inteira. E não era só um, por isso nós trouxemos 2 aqui, 2 chicotes. Porque eram 2 soldados. Um batia, quando o outro trazia aqui para cima, o outro já estava lá batendo. Então rasgou a pele do Senhor Jesus por completo. Nas costas e também na frente. Porque o chicote batia nas costas, mas pegava também aqui na frente. Então esses filmes, irmãos, que mostram o Senhor Jesus só com um sanguinho escorrendo na testa, é mentira. Jesus foi moído por nós. A carne dele foi dilacerada. Eu sempre falo, quando eu falo sobre esse assunto, eu digo, olha a carne moída que você pega lá na tua casa para fazer, para o teu alimento. A carne de Jesus ficou daquele jeito. Moída. Moída. Por quê? Por causa dos ossos e das bolas de metal que tinha na ponta do chicote. E ele não disse um único ai. Quantas vezes você está enfrentando uma luta e você vive dizendo, ai, ai, por que Deus permite? Jesus sofreu tudo por você e não reclamou. E nós somos tão murmuradores, né? Já falei aqui também em outras vezes que aquele que murmura está adorando a Satanás. Se você é uma pessoa que vive murmurando, vive reclamando da tua vida, nada está bom para você. Está dentro de casa, quer sair, está lá na rua, não está bom. Isso é murmuração. Quando você está fazendo isso, quando você abre a tua boca para reclamar, você está adorando o diabo, porque Jesus nunca reclamou. Amém? Jesus nunca reclamou. E além das chicotadas que rasgaram a pele dele, que moeram a pele dele, os soldados arrancaram a sua barba. Tudo isso está escrito na Bíblia, tá, irmãos? Eu não estou inventando nada. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar. Eles arrancaram a barba do Senhor Jesus. Arrancar. Você, irmão, quando vai fazer a tua barba, que dá de repente um cortezinho ali por causa da gilete e tal, dói? Dói, né?
Imagine eles pegarem a barba de Jesus assim, ó, e arrancarem. Os olhos de Jesus não apareciam mais. De tão inchado estava o rosto dele. Estava muito inchado. A Bíblia fala em Isaías que ele estava desfigurado. Não tinha belezura alguma, formosura alguma. Por quê? Porque ele estava sendo humilhado por nós. Arrancaram a sua barba, cuspiram nele. Colocaram nele uma coroa de espinhos. E esses espinhos não eram espinhozinhos pequenos, não, eram espinhos grandes. E esses espinhos dessa coroa, não foi só que machucaram um pouquinho a cabeça de Jesus, não. Entrou dentro do crânio de Jesus. E os soldados ainda batiam com um pedaço de pau em cima daquela coroa, aonde os espinhos entravam mais ainda. E a medicina nos diz que o lugar mais dolorido do corpo humano é o couro cabeludo. Então você pode imaginar a dor que Jesus passou por você, para hoje você poder estar sentadinho aqui, confortável. E ele não reclamou. Ele não tinha mais beleza alguma. E o sangue de Jesus não apenas pingava, ele jorrava. Ele jorrava. O sangue de Jesus jorrava. Não era escorrendo, é claro que escorreu sobre o seu corpo, mas era lançado longe, porque era muita violência. E Jesus derramou até a última gota de sangue que ele tinha no corpo. Então por isso que eu disse que esses filmes que a gente vê por aí é tudo bobagem. Não foi um sanguinho escorrendo. Foi sangue jorrando até a última gota. E aí quem sabe você diga assim: mas pastor, hoje é noite de Natal, é noite de alegria, o que eu tenho que saber disso? É triste. Ah, você tem que saber. Porque se não fosse para isso aqui, Jesus não teria passado por isso ali. Estão entendendo, irmãos? Então de nada adiantaria o Natal, de nada adiantaria Jesus nascer, se não fosse para morrer. Só por ele nascer, ele não poderia nos salvar. Eu falei aqui há umas terças-feiras atrás que Jesus fez muitos milagres, muitos. O apóstolo João disse que se fossem escritos livros contando tudo que Jesus fez, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então ele fez muito milagre. Mas os milagres que ele fez, que foram maravilhosos, muito bons, e só ele poderia fazer. Mas os milagres dele não poderiam salvar a alma de um único ser humano. Ele só pôde nos salvar e salvar a todos que querem ele como Salvador, porque ele aceitou vir para cá. Se não só o nascimento, não resolveria. Por isso que para nós cristãos a Páscoa é muito mais importante que o Natal. O Natal é importante? Claro que é. Mas a Páscoa é mais importante, porque ali Jesus venceu a morte. Ele morreu, mas depois de 3 dias ele ressuscitou. E está vivo para nunca mais morrer. Mas ele precisou passar por isso aqui antes. Por quê? Porque o pecado tinha nos separado do Pai. E ele sabia que a única maneira de nós podermos voltar a ficar próximos do Pai e ter salvação era se ele fizesse isso aqui. Então hoje em dia muitos pregadores estão esquecendo de pregar a cruz. Esquecem, pregam prosperidade, pregam cura, pregam libertação, mas não pregam a cruz.
Evangelho sem cruz não é evangelho, irmãos. Evangelho é a cruz e Jesus crucificado. Então Jesus, nunca tendo pecado, ele morreu na cruz, no meio de dois ladrões, porque tinha uma cruz aqui, uma cruz ali, onde eram ladrões que mereciam aquela morte, mas Jesus não merecia essa morte. Ele nunca pecou, como que ele ia morrer? Por uma coisa que ele não devia. Mas ele fez isso porque ele assumiu o meu pecado e o teu pecado. Então, quando ele estava aqui na cruz, o próprio Pai virou o rosto. Porque o Pai, na sua santidade, não poderia olhar para os pecados que estavam sobre Jesus naquele momento. Ele nunca pecou, mas todos os nossos pecados estavam sobre ele naquele momento. A mentira que você fala, o roubo que você faz, o vício que você tem, tudo que é coisa errada, estava sobre Jesus naquele momento. E o próprio Pai virou, ele não aguentou, porque ele não podia, ele é santo, ele não podia ver tanto pecado. Desde o pecado de Adão, que nos separou do Pai, estava sobre Jesus ali, até o pecado da última pessoa que vier a nascer nesse mundo. Então Jesus morreu pelos pecados dos que já estavam vivos naquela época, daqueles que já tinham morrido, pelos nossos pecados hoje e pelos pecados daqueles que ainda vão nascer. Então por isso o sacrifício dele é perfeito. E como que Jesus foi crucificado, meus amados? Os pregos que os romanos usavam nas crucificações, eles tinham mais ou menos 8 polegadas. O que é isso? 23 centímetros, mais ou menos. Esse aqui foi o maior que eu encontrei. E por interessante, esse prego aqui está enferrujado. Que era, né? Os crucificados, eles tinham até tétano. Os crucificados demoravam 9 dias para morrer. Para morrer. E aí então eles tinham, né, tétano por causa da ferrugem nos pregos. E Jesus foi pregado na cruz, aqui ó. E nos pés, um pé sobre o outro. E os pregos atravessando os 2 pés. E ele não disse, ai, por que eu estou fazendo isso? Esse povo não merece. Ele não disse isso. Ele aceitou os pregos. Eu gosto de dizer sempre que se os soldados ali na hora, sei lá, ficassem com pena, com dó de Jesus e não quisessem pregar ele na cruz, eu acredito que Jesus mesmo daria um jeito de se pregar na cruz, porque ele sabia que ele precisava passar por isso, para nós hoje estarmos a caminho do céu e não do inferno. Então Jesus fez isso por você. O que você tem feito por Jesus? Cada vez que você comete um pecado, cada vez que eu cometo um pecado, nós estamos desvalorizando o que Jesus fez na cruz. Então comece a pensar mais seriamente sobre o que você faz. Ah, pastora, eu não consigo me libertar, eu sou um viciado, eu tenho problemas para falar a verdade. Clame por Ele. Ele pode te libertar. Só Ele, mais ninguém. Nem a Maria, que foi usada por Deus para que Jesus viesse ao mundo. Mas ela não pode fazer nada por nós. Só Jesus. E depois então que colocaram Jesus na cruz. Nem falei, né, que Jesus carregou a cruz. Por cerca de 2 quilômetros o Senhor Jesus levou a cruz nas costas. Alguns historiadores dizem que foi só essa parte horizontal da cruz que Jesus carregou.
Outros dizem não, foi a cruz inteira. Eu não sei, mas se foi a cruz inteira ou não, se foi só essa parte horizontal pesava 50 quilos. E Jesus estava debilitado, porque ele apanhou a noite inteirinha. Ele estava com sede, ninguém deixou Jesus beber água, ele estava fraco, ele perdeu muito sangue. A cruz inteira era cerca de 130 quilos, e só essa parte 50 quilos. Seja qual for das partes que ele carregou, para a situação que ele estava, era muito pesado. E ele fez isso por nós. Cerca de 2 quilômetros Jesus andou com a cruz nas costas, naquelas costas que estavam rasgadas, moídas, dilaceradas. E quando ele caía, o chão de Jerusalém é arenoso, tinha pedrinhas. Quando ele caía, aquelas feridas abertas, ali ensopadas de sangue, grudavam aquela areia, aquela pedra, entrava dentro da carne dele. Mas ele fez isso por você e por mim. E hoje, se você tem algum problema, você diz: ai, Deus não me ama, Deus não sabe que eu existo. Se ele não soubesse que você existe, ele não teria feito isso por você. Vale a pena servir a Jesus, irmãos. Deixe que os outros te chamem de louco, de doido, de crente. Nós somos crentes em Jesus. Mas seja um cristão verdadeiro. Não importa o que o mundo fale. Não se envergonhe de servir a Jesus, porque Ele não se envergonhou de morrer por você. Ele não se negou. Ele nasceu para... Vou dizer de novo. Ele nasceu para... E Ele morreu porque Ele te ama. Então não reclame da vida. Aprenda a dar graças a Deus por tudo. E lute contra o pecado. O pecado é pior do que o diabo. O diabo não pode te fazer pecar. Ele te tenta. Mas você só cai na tentação se você quiser. Então lute contra o pecado. Porque Ele levou o teu pecado aqui. Não peque de novo. Ah, pastora, mas a gente peca, claro. Somos pecadores, só Jesus é perfeito. Mas nós temos que lutar para não pecar. E aí então, quando pregaram Jesus, né? Aqui no pulso e nos pés. Eu estou deixando passar muita informação, né, irmão? Senão... Mas quando ele foi pregado na cruz, ele estava resgatando aquela nota promissória que o Adão assinou e entregou a humanidade para Satanás. Naquele momento Jesus disse, quando ele disse está consumado, ele tirou a nossa alma do mais profundo do inferno. Quando a gente prega aceite Jesus para você ser salvo, algumas pessoas dizem, não, eu não preciso de salvação, está tudo bem, tenho dinheiro, tenho saúde. Do que eu preciso ser salvo? Do inferno, criatura. Porque sem Jesus você vai para o inferno. Então Ele fez isso por nós e só Ele pode nos salvar. Não se envergonhe dEle. O Evangelho, como eu já falei, é a cruz e Jesus crucificado nela. E aí então Jesus, estando crucificado, ele já estava uma noite inteira sem tomar água. Ele disse, tenho sede. Quando os prisioneiros chegavam para ser crucificados, os soldados romanos davam para eles vinagre com analgésico. Uma substância analgésica que era para diminuir um pouquinho a dor. E eles fizeram isso com Jesus. Só que Jesus não quis beber.
porque ele queria sofrer tudo que ele precisava sofrer para poder nos salvar. Então ele não aceitou aquele remédio, aquele anestésico. Mas depois, quando ele já estava crucificado, já quase morrendo, ele disse: tenho sede. E aí os soldados pegaram, desculpe aqui o nosso improviso, tá, irmãos? Porque nós não tínhamos um caniço. A Bíblia nos diz que os soldados pegaram um caniço, tipo uma vara de pescar. Colocaram uma esponja na ponta daquele caniço. Molharam numa substância com vinagre que ficava sempre perto da cruz. Molharam e levaram até a boca de Jesus. Agora o problema, irmãos, é o que era essa água. Eu já falei aqui há um tempo atrás, você vai lembrar. Eu vou ter que contar uma história para você entender o que Jesus passou realmente por você. Os banheiros romanos, talvez você dê umas risadinhas aí, com certeza alguém já ouviu aquele arqueólogo falar sobre isso, o Rodrigo Silva. E era uma realidade, tá? Os banheiros romanos, irmãos, eles eram assim várias latrinas, uma do lado da outra, né? Por exemplo, como se fosse um degrau de escada, ó, aqui o púlpito, e de um espaço no outro ali tinha um buraco, aonde era o banheiro das pessoas romanas. Eram banheiros públicos. E aí então os romanos, quem sabe você possa achar engraçado, mas eu preciso te contar. Eles sentavam um do lado do outro quando iam fazer as suas necessidades nos banheiros públicos. E aí então, eles ficavam sentados e nos pés deles então passava uma canaleta com água. E cada um então que estava ali assentado, né? Quem sabe você acha estranho, e realmente isso para nós hoje é ridículo, né? Usar um banheiro sentado do lado de outra pessoa. Mas isso acontecia. E aí então cada um tinha uma esponja na ponta de uma vara. E essa esponja, uma esponja do mar. Eles molhavam naquela água daquela canaleta que estava passando na frente dos pés deles e eles assentados. Eles molhavam aquela esponja e se limpavam com aquela esponja. E depois que se limpavam, então eles colocavam de novo aquela esponja lá e o próximo que viesse no banheiro usava a mesma esponja. Coisa bem ridícula, né? E nos banheiros mais chiques dos romanos, aqueles mais ricos, do lado de fora desses banheiros públicos ficava uma orquestra tocando, para que os barulhos não fossem ouvidos. Eu disse que vocês iam rir em algum momento. Mas a situação é que agora você não vai rir, não. Quando Jesus disse: tenho sede, estava ali próximo da cruz, como eles sempre deixavam, um vaso, com aquela mesma água e mesma esponja que eram usados nos vasos sanitários dos romanos, que eles usavam para se limpar. E aí então um soldado pegou um caniço, molhou a esponja e levou até a boca do Senhor Jesus. Com aquela esponja suja, de que muitos já tinham se limpado com aquilo nas suas necessidades. E aí Jesus disse: está consumado.
Quem sabe você diga assim: ah, pastora, isso aí não pode, isso aí é um absurdo. Pode sim. E aconteceu. Porque Jesus foi envergonhado por mim e por você. Ele foi humilhado. Ele recebeu na sua boca água, onde pessoas se lavaram as suas partes íntimas depois que realizaram, as suas necessidades fisiológicas. Jesus aguentou até isso por você, meu irmão. Até isso. E hoje você é tão ingrato com o Senhor. Ah, pastora, você está me ofendendo. Você não sabe se eu sou ingrato. Todos somos. Todos somos. E aí Jesus disse: está consumado, e morreu. Entregou o Espírito para o Pai. E cumpriu então aquilo que ele tinha vindo fazer quando ele nasceu na manjedoura. Nasceu para morrer. Ficou 3 dias morto. Não vou entrar aqui na questão do que Jesus fez nesses 3 dias. Isso eu tenho pregado bastante aqui nas terças-feiras. Mas Jesus morreu então e ressuscitou ao 3º dia. E quando ele ressuscitou, irmãos, aí ele já não estava mais como ele estava na cruz. Machucado, ofendido, humilhado, envergonhado. Jesus foi colocado nu na cruz. Quando você vê um desenho, alguma coisa lá, eles colocam um pano, sobre as partes íntimas do Senhor, mas não tinha esse pano. Jesus foi envergonhado. Ele foi pregado na cruz, nu, sem roupa alguma. O que estava cobrindo o corpo dele era aquele sangue coagulado e moscas. O sangue cheira mal e atrai moscas. E Jesus estava assim. Ele estava assim. E nós hoje muitas vezes nos envergonhamos de falar dele para alguém. De dizer que ele morreu para salvar a alma do ser humano, para não ir para o inferno. Como está a tua vida, meu irmão? Pare um pouquinho e pense. Será que você tem tido uma vida de verdadeiro cristão? Você tem sabido agradecer a Deus pela cruz? Evangelho não é ficar rico não, irmãos. Jesus não veio para te deixar rico. Jesus veio para salvar a tua alma. Ele nasceu para morrer. Então Natal, é nascimento, é alegria. Sim. Mas se ele tivesse só nascido, nós estaríamos todos indo para o inferno nesse momento. E inferno existe. Não é brincadeira não, não é piada não. E ele fez tudo isso porque ele não quer que você e eu vá para o inferno. Então aprenda a valorizar o que Jesus fez. Agradeça a Jesus todos os dias pela cruz, meu irmão. Aprenda a agradecer. Quando você for orar, diga a Jesus: obrigada pela cruz. Porque cruz é o verdadeiro evangelho. Jesus não veio para te dar zona de conforto. Ele quer que você o sirva. E para servir a Ele você vai ter luta. Você vai ter dificuldade. Mas não desista dele. Porque vale a pena. E Ele fez isso tudo por nós. Mas e agora, pastora? O que está por vir? Jesus nasceu, ressuscitou. E agora? Agora Ele vem nos buscar. O
próxima coisa que vai acontecer é o arrebatamento da igreja. Mas Jesus não vai levar crente meia boca, não. Jesus só vai levar aquele que realmente entendeu o significado da cruz e que vive para Ele. Só esse vai subir. Que busca a santificação, que busca o Espírito Santo, que é quem nos santifica. Não adianta só dizer aceito Jesus e estou salvo. Não, tem que mudar de vida. Jesus só vai levar no arrebatamento aqueles que mudaram de vida, que o servem de verdade. Então a próxima coisa a acontecer é o arrebatamento da igreja. Pode colocar uma imagem ali, um desenho ali para nós, nos mostrando qual vai ser o próximo passo do Senhor Jesus e que nós precisamos estar preparados. Isso, antes dessa tem dos anjos tocando. Gui, tem uma antes dessa que é dos anjos tocando. Ao toque da trombeta, esse Jesus que nasceu ali, humilde, pobrezinho, que morreu na cruz humilhado, Ele vai voltar em glória. Ele não vai mais voltar sofredor, Ele vai voltar vitorioso e vai levar os seus vitoriosos. Então o anjo vai tocar a trombeta, e pode ser a qualquer momento. Que maravilha se fosse hoje, eu sempre digo isso. Então os anjos vão tocar a trombeta, e só quem vai escutar essa trombeta tocando é aquele que aceitou Jesus verdadeiramente e que mudou de vida, abandonou os vícios, abandonou a mentira, abandonou o pecado. Pode até pecar, todos pecamos, mas em seguida pede perdão e diz: Jesus, me ajude a não pecar mais. Então esses vão ouvir a trombeta. É a próxima coisa que vai acontecer, a sequência: nascimento, morte, ressurreição ao terceiro dia, e agora vai ser o toque da trombeta. E quando a trombeta tocar, o que vai acontecer? O arrebatamento da igreja. Nós vamos subir, meus amados. Alguns podem dizer: isso é história da carochinha. Não é não? Tem pastores hoje que estão ensinando sobre o arrebatamento, coitadinho deles, são uns burros, e vão ficar para a tribulação. Quem quer ficar, Deus dá livre escolha. Mas eu não quero ficar, você quer ficar? Então nós vamos subir. Nós vamos ser transformados num piscar de olhos, o nosso corpo vai ser glorificado. Os que morreram já e eram salvos vão ressuscitar. E aí nós vamos nos encontrar com o Senhor nas nuvens. Pode passar a próxima aqui. Glória a Jesus. Olha lá. Meus amados, eu anseio por esse momento, de coração. É tudo que eu quero na vida. Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Os arrebatados já com o corpo glorificado vão encontrar o Senhor nas nuvens. E nunca mais sairemos de perto dEle. Você quer isso? Então aplauda o Senhor. Só Ele merece. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Tá, mas e depois disso, pastora, nós vamos ficar no céu só voando que nem anjo? Não. Nós vamos ter muita atividade maravilhosa no céu. O céu não é chato, não. Mas depois de 7 anos, que nós estivermos assim próximos a Jesus em festa, 7 anos de festa, bodas do Cordeiro, casamento de Jesus com a sua noiva igreja. Nós somos a noiva de Jesus, nós vamos estar numa festa de 7 anos. Festa de casamento de 7 anos. Que festa vai ser, hein? Mas aqueles que ficaram, infelizmente, durante esses 7 anos, vão estar aqui na terra sofrendo na mão do diabo e recebendo os castigos de Deus. 7 anos de sofrimento. E para aquele que hoje sofre pelo nome de Jesus, mas que fica firme, vai ter 7 anos de festa, de bodas, festa de casamento.
E terminando esses 7 anos, pastor, o que é que vai acontecer? Aí é a segunda vinda de Jesus. Onde fala no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas que todo olho o verá. Aqui, só os salvos. O mundo não vai ver quando nós formos arrebatados. É um arrebatamento secreto. Só os salvos vão participar disso. Na segunda vinda, nós vamos voltar junto com Jesus. Para quê? Para que Jesus possa prender a Satanás, jogar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e exercer justiça no planeta Terra. A segunda vinda, pode colocar aí, Gui, para nós. Como vai ser essa segunda vinda? Todo olho verá. Aí sim, todo mundo vai ver Jesus descendo nas nuvens. ആകാശത്തിന്റെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ Ele vai voltar vitorioso. 4 ദിക്ക് E todo olho verá. Aí vamos imaginar a cena. Na segunda vinda, então, Jesus vai vir para... Eu já vou encerrar, tá, irmãos? Para prender o anticristo. Derrotar o anticristo e prender Satanás. E o anticristo vai estar lá em Jerusalém, com as suas armas, achando que é o poderoso. E de repente, né, muitas câmeras de televisão, internet e tudo mais. De repente as pessoas vão olhar para o céu, vão tirar o olhar a respeito do anticristo, e vão olhar para o céu. E vamos imaginar a cena, ó, como está passando ali. Eles vão dizer, o que é aquilo? O que está acontecendo? Aí um ou outro pode dizer, deve ser uma arma do anticristo, uma arma nova dele. Daí alguém vai dizer, não, mas não é cavalo. Tem cavalo. Imagine só. E aí todo olho verá Jesus montado num cavalo branco, seguido por nós, os que fomos arrebatados, também em cavalos junto com ele, e milhões de anjos. E ele vai vir daí para fazer justiça, como rei vitorioso, não mais como um cordeiro sofredor, mas como o leão da tribo de Judá. Glória a Jesus. Isso está para acontecer, irmãos. Primeiro o arrebatamento, onde só os salvos vão ver Jesus. E depois todo olho verá. Você pode dizer, mas aqui no Brasil Jesus vai voltar em Jerusalém. Como é que quem estiver aqui no Brasil vai ver? Internet, meus queridos. Vocês sabem que a tecnologia está avançadíssima. Eles vão estar televisionando, mostrando para o mundo inteiro, e a palavra do Senhor vai estar se cumprindo. E agora eu pergunto para você, vale a pena servir a Jesus? Nasceu para morrer, vai vir nos buscar, e depois nós voltaremos junto com Ele para fazer justiça nessa terra que está tão ingrata, tão corrupta, tanta injustiça. Quem sabe você já tenha dito, por que Deus permite as criancinhas inocentes morrer?
É por causa do pecado. Deus não tem prazer nisso. Mas Jesus vai vir para fazer justiça sobre tudo isso. Então Ele está voltando. Comemore o Natal hoje, irmãos. Sim, comemore. Mas lembrando de um detalhe: o arrebatamento está às portas. Jesus está vindo me buscar. Jesus está vindo me buscar. E não é Papai Noel nenhum que vai me ajudar. É Jesus Cristo o Nazareno. Glória a Jesus. Glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Muito bem, eu espero que eu tenha conseguido. Eu nem mostrei aqui, né? A marreta que foi usada para pregar o Senhor. Você entendeu, irmãos, por que Jesus veio no Natal? Quem foi abençoado com essa palavra? Então vamos fazer uma coisa agora. E eu vou pedir para todos, a não ser que alguém não possa por algum problema de saúde ou que está com criança no colo, pode ficar assentado. Mas você que pode, vamos nos ajoelhar e vamos dizer obrigada, Jesus, pela cruz. E vamos dizer que só Jesus é o Senhor. Glória a Deus. Deus Todo-Poderoso, graças te damos, Senhor, por esta noite que estamos comemorando o nascimento do Senhor Jesus, mesmo sabendo que não foi no dia 25 que Jesus nasceu, mas estamos comemorando a sua vinda para que Ele pudesse morrer por nós. Obrigada, Jesus, pela cruz. Obrigada, Jesus, porque o Senhor não se recusou a morrer por nós. Assumir a nossa culpa, assumir o nosso pecado, assumir a nossa morte e poder nos dar a tua vida. Obrigada, Senhor. Toda glória ao nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. De eternidade a eternidade, o nome do Senhor Jesus seja louvado. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nos prostramos diante de Ti, Jesus, e dizemos que só o Senhor é Rei e Deus e Senhor. Glória, glória, glória ao Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Maravilhoso é o Teu nome, Jesus. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa gratidão. Obrigada, Jesus, obrigada, Jesus, obrigada, Jesus. Glória ao Teu nome. Jesus, vem nos buscar. Ai, que maravilha se fosse hoje, Senhor. Mas sabemos que o Senhor tem o momento certo para isso. E enquanto não chegar esse momento, Jesus, nos ajude a sermos fiéis a Ti. Querido Jesus, precisamos mais e mais do Senhor. Mais e mais da Sua presença. Glória a Deus, glória, Mariliclaia, Liliclaia, Liliclaia, Santo, Santo, Santo és Tu, Senhor. Glória a Jesus. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo que nos fortalece. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Obrigada, Jesus, porque o Senhor nasceu para morrer. E obrigada porque o Senhor vai voltar vivo para nunca mais morrer, porque o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Glória ao Teu nome. Obrigada, Jesus, pela cruz. Glória a Deus. Mesmo ajoelhados ainda, irmãos, eu quero que você repita comigo bem forte. Bem forte. Você vai dizer assim: eu reconheço. Mais forte, fale todos com voz de vitória, de autoridade. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus.
O Senhor é Deus, Jesus. E mais ninguém. Glória a Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Te amamos, Jesus, te amamos, Senhor. Obrigada por tudo. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, meus amados. Quem sabe você veio esperando uma mensagem assim que te desse risada, né? Mas o Evangelho é isso. É cruz e Jesus crucificado. Que Deus te abençoe muito. Tenha assim, comemore o Natal, tá, irmãos? Mas com essa palavra, cruz. Comemore com a tua família, faça lá a tua janta. Amanhã nós não vamos ter culto. Tua janta, teu almoço, não sei o que você é acostumado a fazer. Mas comemore lembrando, não é Papai Noel. É Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? E agora então, só para daí nós encerrarmos, depois da oração, no final do culto, nós vamos estar entregando então uma lembrancinha, né? Um presentinho para as crianças que estão aí. E um docinho também. Mas lembre desse detalhe, irmãos. Para que nós entregamos isso? Deus, o Pai, nos presenteou com o seu Filho. Então não é errado você dar um presente para alguém no Natal. Mas nada de Papai Noel. Entendido isso, né? Amém? Então no final daí as crianças vão ali. Eu vou pedir para o irmão Jason e para o irmão Paulinho. O irmão Agenor não está aí, né? Então o irmão Paulinho ajuda o irmão Jason ali a entregar os brinquedos e um pacotinho de doce para as crianças. Mas primeiro agora vamos encerrar com uma oração e pedir para que o Senhor abençoe toda a tua família e te dê um Natal assim bem gostoso. Estenda as tuas mãos lá para a tua casa. Se você tem uma oferta, o teu dízimo, apresente já ao Senhor e no final você deixa no gasofilácio que está ali perto da porta. Querido Jesus, obrigada por tudo. Glória ao teu santo nome, Jesus, porque o Senhor nasceu para poder nos salvar morrendo na cruz. Obrigada, Jesus, tu é maravilhoso. E agora nós pedimos a tua bênção sobre a nossa casa, a nossa família, os nossos familiares. Senhor, que esse Natal seja um Natal de paz, de amor. Que o Senhor realmente esteja bem vivo no coração de cada um de nós e na nossa família. Nos proteja, Senhor, nos livra de acidentes, de doenças, nos livra de todo mal. Mas nos dá um Natal, Senhor, cheio de alegria. É em nome de Jesus, Pai, que nós te pedimos isso. Eu abençoo a todos que estiveram aqui, abençoo todas as suas famílias e peço a Deus, abençoe aquele que hoje veio com a sua oferta e o seu dízimo, mas abençoe também aquele que nada tem para te ofertar hoje. Abençoe, Senhor. Em nome de Jesus, obrigada por esse culto e eu te peço, nos dá uma noite abençoada de descanso, um dia amanhã muito abençoado, em uma véspera, um dia de Natal cheio de alegria. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos aplaudir o aniversariante agora. É Jesus. Jesus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Graças a Deus. O culto está encerrado. Deus te dê um Feliz Natal. As crianças fazem fila ali perto da porta. Os irmãos vão estar lá entregando. Deus te abençoe. O culto está encerrado em nome de Jesus.